Olá, sou Isabela Vitória, sou estudante do primeiro ano de ensino médio na Escola Jornalista Jader de Andrade e hoje vim falar um pouco sobre Mesopotâmia, que é um assunto de história na qual meu professor é Assuero. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa região entre rios. A Mesopotâmia, diferente do que muita gente pensa, não é um país e sim uma região que fica entre os rios Tigres e Eufrates. O que atraiu o povo àquela região foi a fertilidade do solo, que era garantida pelos ciclos de cheias dos rios. Os Sumérios. Os primeiros povos a estabelecerem-se na Mesopotâmia foram os Sumérios. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, os Sumérios saíram das montanhas da Ásia Central à procura de terras férteis e chegaram ao sul da Mesopotâmia, onde se sedentarizaram. Aristocratas no deserto. Os Sumérios viveram entre 4.000 a.C. e 1.600 a.C., em várias cidades muradas independentes. Cada uma era governada por um rei, pelos nobres, por uma classe de sacerdotes muito influentes. O rei controlava o exército e indicava os juízes que tinham o poder de punir os crimes. As penas incluíam amputações de membros e morte na forca ou na fogueira. Ricos sem nobreza. Era muito difícil mudar a classe social e alcançar a nobreza. Mas os sumérios poderiam ficar ricos e viver em conforto. O ambiente da cidade estimulou o surgimento de diversas ocupações bem pagas: escribas, engenheiros, artesãos, entre vários outros. Mesmo com tantas opções, os comerciantes sumérios eram os que mais enriqueciam, revendendo bens buscados na Ásia, na África e no Mediterrâneo. 12 meses. Os sumérios eram grandes matemáticos, pioneiros em calcular raízes quadradas e frações. Usavam o sistema sexagonal e baseavam-se no número 60 para identificar horas e ângulos, e assim dividiram o ano em 12 meses. Tempo de colheita, o que era equivalente para nós, outubro. A vida cultural também incluía a produção de joias, esculturas e pinturas, além de muita música tocada num tipo de alaúde. 12 anos. Com pedaços de bambu pontiagudo e tijolos ainda quentes, os sumérios inventaram a linguagem escrita, conhecida como cuneiforme. Ela era usada para registrar as transações comerciais, as sequências de reis e as histórias da mitologia religiosa. Comer, rezar e amar. Os templos davam emprego para boa parte dos moradores e também serviam como hospitais. Os sacerdotes e as sacerdotisas estudavam os rins dos animais sacrificados para fazer diagnósticos e receitavam chás a rituais de exorcismo. Também era no templo que se cultuavam vários deuses. Eles recebiam comida especialmente preparada e sacrifícios em formas de prostituição de mulheres selecionadas. Mesa farta. Para lidar com as cheias dos rios Tigres e Eufrates, que alagavam sem previsão e destruíram as colheitas, os sumérios inventaram arados, diques e canais de irrigação. Isso permitiu levar à mesa uma dieta rica em maçãs, figo, além de carne de porco, cabra, ovelha e trigo. A cevada, usado para fazer um azeite que era utilizado nas comidas e na iluminação pública. Babilônia. Os babilônios estabeleceram-se ao norte da região ocupada pelos sumérios e aos poucos foram conquistando diversas cidades da região mesopotâmica. Nesse processo destacou-se o rei Hammurabi, que por volta de 1750 a.C. havia conquistado toda a Mesopotâmia, formando um império com capital na cidade da Babilônia. Hammurabi impôs a todos os povos dominados a uma mesma administração. Ficou famosa a sua legislação baseada no princípio de Talião: olho por olho, dente por dente, braço por braço e etc. O Código de Hammurabi, como ficou conhecido, é um dos mais antigos conjuntos de leis escritas da história.
Hammurabi desenvolveu esse conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. De acordo com o código, todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido. Os babilônios também desenvolveram um rico e preciso calendário, cujo objetivo principal era conhecer mais sobre as cheias dos rios Eufrates e também obter melhores condições para o desenvolvimento da agricultura. Excelentes observadores dos astros e com grande conhecimento de astronomia, desenvolveram um preciso relógio de sol. Além de Hammurabi, um outro imperador que se tornou conhecido por sua administração foi Nabucodonosor, responsável pela construção de jardins suspensos da Babilônia, que fez para satisfazer sua esposa, e a Torre de Babel. Sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém. Morte de Hammurabi. Após a morte de Hammurabi, o Império Babilônio foi invadido e ocupado por povos vindos do norte e do leste. Assírios. As origens dos povos assírios estão associadas aos povos semitas, que viviam na região do Cáucaso e que migravam para o Planalto de Assur, na Alta Mesopotâmia. Os assírios estabeleceram-se nessa região, que hoje compreende o norte do atual Iraque, por volta do ano de 2400 a.C., período em que fundaram a cidade de Assur, em homenagem ao deus de mesmo nome, formando um dos mais importantes impérios da Mesopotâmia. Entretanto, o Império Assírio só se ergueu efetivamente por volta de 1300 a.C. e perdurou até 612 a.C., legando à história das civilizações que se desenvolveram no Oriente Médio várias características, como sua máquina de guerra. A chamada máquina de guerra dos assírios compreendia a formação do provável primeiro exército organizado da história, isto é, um exército que devia sua eficiência à sua organização funcional, que se dava entre arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. Foi através de seu exército que os assírios conseguiram submeter várias das civilizações da Mesopotâmia ao seu jugo. Além da eficiência, o exército assírio é também lembrado pela extrema crueldade. A tortura, o empalamento, a decapitação, as amputações e o esfolamento faziam parte dos procedimentos comuns dos soldados assírios em relação a seus adversários. Era através desse terror empreendido pelos métodos cruéis que os assírios impunham seu poder sobre os outros povos mesopotâmicos. O rei mais importante dos assírios foi Assurbanipal, que governou de 668 a 626 a.C. Foi Assurbanipal que organizou a famosa biblioteca de Nínive, uma das principais cidades da Mesopotâmia, que chegou a contar com aproximadamente 22 mil plaquetas de argila. Além desse feito, o governo de Assurbanipal também se caracterizou pela organização administrativa que promoveu nas extensões do Império Assírio. Os comandantes do exército estavam entre os mais poderosos membros da sociedade, que era essencialmente militarizada, fator que contribuía para a tendência expansionista dos assírios. Os assírios praticaram duas religiões ao longo da sua história, o assurismo e o cristianismo. O assurismo foi, é claro, a primeira religião dos assírios. A religião assíria era muito parecida com a babilônica e sumeriana, na qual, como já foi citado, o deus principal era Assur.